Sim, meninas, nós fazemos a gravação. Só um minuto, Ruth. Eu iniciei a gravação e Kayala caiu. Se você puder falar com ela para entrar de novo. Tá certo. Às vezes acontece isso, da gente iniciar e alguém cair, acho que é por alguma questão de conexão. Entrou também a Lili. É isso, Lili? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lili. Bem-vinda, Lili. Ok, Caio. Boa noite, bem-vinda, Lili. Bem-vinda, Luana, que eu não tinha visto aí. Quem mais? Luana, Débora. Débora, Dayana. Acho que a Ruth está falando com Tô. com a Kai. Mas aí nós vamos, assim, só explicando o que a Ruth estava dizendo, nós gravamos as nossas reuniões para registrar elas, né? Principalmente para quem eventualmente tiver que estar ausente das reuniões, né? Não puder acompanhar uma ou outra reunião, aí ele pode acompanhar, a gente coloca no YouTube, não é uma gravação que a gente faz para uma divulgação, é mais para registro mesmo, mas aí tem o nosso canal do YouTube, né? NEP do Centro Espírita Francisco de Assis, e desde que a gente está nesse isolamento social, né, que a gente não está tendo reuniões presenciais, a gente está sempre gravando, né, essas reuniões. Então, todas estão lá registradas no canal para quem quiser ver. Então vamos, né? Vamos à prece? Então a gente Vamos. convida, né? Nesse momento todos a elevar o pensamento a Deus. Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o teu Evangelho iluminado pela doutrina dos Espíritos, que as mensagens, né, do estudo dessa noite façam sentido para as nossas mentes, para os nossos corações, e que tenhamos um proveito bom, né, desse encontro. Te pedimos a tua presença amorosa entre nós, que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, podemos fazer a parte inicial. Vou falar um pouquinho do histórico e você entra na parte, viu, Ismael? Certo. Agora, lembra de levantar um pouquinho o microfone? Tá bom. Tá ruim, né? O que será Não, que quando você tá levanta, acontecendo? fica ótimo. Pronto. Então, meninas, nós estamos, né, no estudo do MEP, né, aqui no Ceará, desde 2018, né, iniciamos lá na Federação Espírita Cearense, ficamos lá do Ceará, né, ficamos lá um ano e pouco, e por conta do acesso lá, o nosso horário é esse mesmo horário, né, de reunião, à noite, é um pouco esquisito lá, a gente pensou em um local, aí a gente sugeriu, né, o Centro Espírita Francisco de Assis, por sermos trabalhadoras do Centro Espírita Francisco de Assis, e por ser uma casa muito acolhedora, que tem espaço, né, para estudos, que é uma casa que tem uma tradição de estudar. Então, levamos a proposta para a diretoria do Centro Espírita Francisco de Assis, né, que foi acolhida pela diretoria, e a partir desse momento iniciamos, né, o nosso estudo no Centro Espírita. Continuamos, né, o nosso estudo no Centro Espírita Francisco de Assis, às sextas-feiras, nesse mesmo horário,
né? Só que a gente começava um pouquinho mais cedo, às 7 horas e até às 21. Então, já estamos lá há mais de um ano, né? 2 anos agora, com esse ano da pandemia. Não paramos de estudar, né? Passamos para o virtual assim que começou, né, a questão da pandemia e seguimos o nosso estudo. Agora, o nosso irmão Ismael vai falar um pouco sobre o que é esse estudo, para vocês compreenderem, tá certo? A nossa proposta de estudo. Ok, Rutinha. Então, pessoal, eu vou até compartilhar com vocês algumas imagens, inclusive da logo, né, do nosso NEP. Deixa eu colocar aqui na apresentação. E aí vou falar brevemente, né? Inclusive peço os companheiros aí que fiquem me administrando aí para eu não me alongar, que é um assunto que eu gosto tanto de falar, que termino me alongando, mas eu queria falar rapidamente um pouco, explicar como é que funciona, né, o NEP. Primeiro, vocês já conseguem ver, né, todos a apresentação. Esse é a logo que surgiu quando o NEP do Ceará, né, o NEP dos que surgiu como NEP Ceará, né, o único NEP, depois surgiu um outro NEP, mas do lado dos humildes, que hoje, infelizmente, não existe mais. Mas nessa época da Federação Espírita do Ceará, é que surgiu essa logo. E, voltando um pouco mais no tempo, só um pouquinho, em 2012, 2013, aliás, 20 de fevereiro de 2013, aliás, 2 de março, ocorreu esse evento que deu início nacionalmente ao NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E nesse evento, né, estavam lá na coordenação do Haroldo Dutra Dias, né? Nós estivemos lá e eu e minha esposa Larissa, né, que está aqui com a gente também, nós somos da Paraíba, né? Então estávamos nesse período morando na Paraíba e fomos representando a Federação Paraibana. E aí, nesse evento, foram apresentados alguns princípios, né? Explicando o que seria o NEP, na Federação Espírita Brasileira, né? Esse evento ocorreu. Alguns anos depois, surgiu uma iniciativa do NEP Brasil, um grupo, né, que se reuniu dos NEPs, né, do Brasil inteiro. Foi criado um site que depois eu vou mostrar para vocês. Mas, por que esse estudo existe, né? Muita gente pode se perguntar, porque a gente já tem, algumas casas já têm o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro, né, e alguns temas já do Evangelho são tratados, por exemplo, no EAD, né, que é o estudo avançado da doutrina espírita, é isso, né? Estudo aprofundado da doutrina espírita, aliás, perdão. O EAD, né? O EAD tem alguns temas sobre as parábolas de Jesus, temas do Evangelho. Então, por que surgir mais um estudo, né? Esse estudo, na verdade, não veio para substituir esses outros estudos, ele veio para agregar, para trazer uma compreensão melhor, principalmente sobre o texto do Evangelho, né? Principalmente o Novo Testamento, mas como a gente vai ver, estudar o Evangelho do Cristo é também colocar a luz sobre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que é conhecido entre os judeus como a Torá, né? E então, por quê? Porque surgiu a grande motivação de estudos do Evangelho na verdade, de todo o Espiritismo tendo como Jesus como grande modelo, é essa pergunta, né? Muito conhecida, a pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é vede Jesus. Então, é um convite para que a gente observe a vida e a história, os ensinamentos desse Espírito, nosso irmão mais velho.
E é um grande convite, né? Porque algumas traduções traduzem só Jesus, mas na verdade está vede Jesus. Ou seja, que nós possamos procurar, né? Que nós possamos investigar, estudar, né? Compreender com o coração e entender, mais à frente a gente vai ver melhor, que a escritura, ela é um instrumento, né? Quando a gente estuda o evangelho não é um livro. O evangelho não é um livro. A escritura, a Bíblia, o Novo Testamento é um instrumento para que a gente compreenda o evangelho no seu sentido mais essencial, que é o exemplo do Cristo, né? É Jesus vindo para aplicar a lei divina como esse grande modelo e guia. E aí, companheiros, eu estou falando de maneira bem, bem rápida, então, se alguém quiser complementar, fique à vontade. Como outra coisa que vai nos motivar, eu trouxe uma mensagem do São Vicente de Paulo, para que a gente inicie esse ano. Essa mensagem eu resgatei lá de um dos primeiros arquivos do NEP, porque faz tempo que eu não via, eu lembrava, poxa, tinha uma mensagem bem, bem interessante, bem profunda do São Vicente de Paulo sobre o Evangelho, um convite, e aí ele está no capítulo 13, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa psicografia, né, de São Vicente de Paulo. Olha só, que chamada é essa, assim, puxa avante de ouvido, ao mesmo tempo um convite. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos preceitos. Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm, todos, do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe e as Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as, né? Lede e meditai. Olha só que interessante, né? Realmente eu mesmo até falo muito para os companheiros de estudo que sempre tive contato com o evangelho porque minha mãe é evangélica, meu pai é espírita, então é um lar ecumênico, mas sempre foram palavras um pouco vazias para mim e para muita gente, infelizmente, porque não colocam um olhar, né, de compreensão, de carinho por esse texto. Esse texto terminou se distanciando de todos nós, porque a gente não compreende que vem de uma cultura diferente, de um contexto diferente, e, enfim, eu acho que esse é um convite. Além, essas só são, eu separei essas duas mensagens, mas tem várias outras mensagens que falam da importância do estudo do Evangelho dentro da doutrina espírita, né? Então, fica só essa. Ainda tem essa de Alcione, que virou um grande lema aí de qualquer estudo do Evangelho. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo, né, o final da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. É o que acontece com todos nós, né? O texto do Evangelho é altamente conhecido, mas pouco compreendido e muito menos vivenciado. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Isso está falado por Alcione, o espírito Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel. Então, esse é o nosso grande
mote, assim, objetivo, lema, um espírito desse estudo do Evangelho: conhecer, meditar, sentir e viver a boa nova de Jesus. Basicamente é isso, minhas queridas. Temos esses princípios, mas eu não vou entrar hoje neles, porque nos alongaríamos muito. Esses princípios estão presentes no site do NEP Brasil, e aí nós vamos indicar a leitura para vocês. Depois a Ruth vai mandar para todos vocês. O importante é que vocês vão observando como é que funciona e perguntando o que quiserem. Se ficar alguma dúvida, podem ficar à vontade de perguntar para mim, para a Ruth, ou para qualquer outro companheiro aqui do estudo, né, que esteja conosco. Todos aqui estão. Olívio, agora que eu vi que o Olívio chegou, boa noite, meu querido. O Olívio, o Antônio, o Israel, a Ruth e a Larissa estão todos com a gente. Como a Ruth falou, o estudo não começou há muito tempo, faz pouco tempo, então a gente está no início, né, do Evangelho. Que engraçado, aqui congelou o Antônio numa pose bem engraçada. Mas agora voltou. O estudo tá só no início. Então, fiquem tranquilas quanto a isso, em questão de acompanhar, né? A gente costuma dizer que o NEP é um estudo que tem data para iniciar, mas não tem data para terminar, né? Porque é um estudo bem detalhado. A gente vai explicar agora como é que funciona na prática os estudos. Como a Ruth falou, nós iniciamos em 2018 no Cefa, né? Em 2017 nós iniciamos no Ceará, na federação, mas no Cefa foi em 2018. E nós fazíamos estudos quinzenais. Agora passou a ser semanal, o que é ótimo, porque a gente pode ver de maneira mais detalhada e tranquila os textos. Eu vou depois mostrar para vocês os textos que nos aguardam esse ano de 2021. Mas então, toda semana nós vamos tratar de uma passagem do Evangelho. E seguindo uma sequência que é conhecida como Harmonia dos Evangelhos, que é uma sequência que busca passear pelas passagens do Evangelho, a história do Cristo, indo de uma maneira mais ou menos cronológica, porque vocês até vão ver que os textos do Evangelho, eles não têm uma preocupação cronológica, né? É uma característica dos textos daquela época. Então, não se tinha... Era uma preocupação mais de dividir em temáticas, em narrativas, do que colocar um fato após o outro de maneira temporal. Mas aí a gente vai tentando seguir mais ou menos uma sequência, passeando entre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, tem coisa que tem em Mateus, mas não vai ter em João. Principalmente esses três primeiros que eu falei, né, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esses têm muitas similaridades, né? E aí nós vamos, de maneira bem paulatina, tanto é que esse ano nós vamos apresentar os temas. E geralmente a gente fazia no passado o quê? De 2 a 3 reuniões por tema. Mas isso varia muito, porque tem uma passagem do Evangelho que é mais longa, mais curta, ou mais profunda, assim, tem muitos comentários. E falando em comentários, tem um lado muito importante do nosso estudo, que o NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Então, o lado do estudo e da pesquisa é muito importante, né? Essa pesquisa no sentido de buscar mesmo construir um material em coletivo, em conjunto, né? Então, toda semana a gente está pesquisando textos, né, livros interessantes. Felizmente, não fiquem agoniadas com isso, porque a gente já tem um acervo bom digital. Depois eu vou passar para vocês. Tem um link, né, que tem vários livros lá para a gente consultar. É ideal que essa pesquisa não seja feita. Eu até falo com o pessoal, né? A gente tem um instrumento, um auxiliar, um companheiro
muito útil, que é o Google, né? Mas tem muita coisa que não está no Google, e às vezes tem coisas lá no Google que não são muito confiáveis. Então, que a gente use a pesquisa na internet, né, no Google, como uma ferramenta que a gente vai buscar alguma informação ou outra, mas que a gente não use somente ele, né? Porque tem muitos livros que já fazem um trabalho muito interessante para a gente, por exemplo, dicionários bíblicos. Olha que coisa interessante. Tem vários dicionários bíblicos que, por exemplo, que são livros de consulta, né? A gente não vai pegar um dicionário bíblico e ler do início ao fim. É um instrumento, né, para que a gente pegue e, por exemplo, publicano, aparecer algum publicano. O que é o publicano? O que é saduceu, fariseu? O Kardec já fez um mini dicionário no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Tem um item lá chamado Notícias Históricas, que que já facilitou demais a nossa vida, que colocou muitos verbetes lá. É um mini dicionário bíblico. E aí tem comentários bíblicos também, né? Outros livros. Então, a gente está sempre abastecendo, né? Inclusive, se vocês quiserem trazer para a gente indicações de obras também, fiquem bastante à vontade. Toda semana tem gente trazendo novidade, toda semana tem gente escrevendo sobre o Evangelho também. Então, isso é algo absolutamente dinâmico. Acredito que era isso em geral, né? Como eu falei para vocês. A parte, Pode falar, fala a Ruth. parte moral, assim, a gente faz a pesquisa, Sim. aí é a cereja do bolo. É o principal, né? O principal, porque a gente percebe, em linhas gerais, assim, falando sobre o método, né? Todo estudo precisa de um método, né? E a gente geralmente faz uma viagem realmente, uma viagem para o contexto, para a cultura do texto, né? Compreender as figuras que estão na cena, os cenários, as cidades, né? As personagens que estão naquele texto. Então, essa viagem contextual no início, né? E aí a gente faz esse estudo, né, para compreender, para a gente se colocar, viajar para o texto, para depois trazer o texto para nós, né? O texto para nossa realidade, né? Com segurança. E como a Ruth falou, então, depois dessa pesquisa mais contextual, histórica, a gente vai para o lado do ensino moral, que é o grande e o principal aspecto de qualquer estudo do Evangelho, né? Então, a gente discute, a gente ainda está aprendendo como é que se faz isso, né? Mas a gente discute, principalmente com base em alguns textos da contribuição espírita e espiritualista também, por que não? Então, tem principalmente as obras do Chico, do Emmanuel, do Humberto de Campos, da Amélia Rodrigues, como a gente inclusive vai ver hoje, e, e também outros companheiros que não são necessariamente espíritas, mas que trazem um ensinamento moral, como o Berto Holden, por exemplo, e outras obras, né? Mas são referências, né? São referências de pesquisa ainda. A construção moral da passagem, a compreensão moral, ela acontece com essa conversa aqui, com uma conversa nossa de compreender as lições da passagem para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? Geralmente é quando a gente conclui o tema. Embora a gente até brinque que nenhum tema no Evangelho a gente consegue concluir 100%. Toda vez que a gente retorna a ele, sempre há algo a aprender a mais. Então, não fiquemos com essa pretensão de concluir esses temas ou de finalizá-los. A gente apenas lança um olhar sobre eles. E aí é isso, meus amigos. O nosso estudo acontece das 7h30 às 9h, toda sexta-feira, como vocês já viram. Existe um grupo do WhatsApp que depois a Ruth vai passar para vocês, caso vocês queiram prosseguir conosco. E
existe um site, até está aí, né, nos slides, um site do NEP Brasil, que tem muita coisa interessante, algumas dúvidas que vocês possam ter, mas assim, não fiquem acanhados de perguntarem, de questionarem para nós aqui. Inclusive, fica à vontade para perguntar algo agora, se ficou alguma dúvida. Existe no site uma ferramenta de pesquisa que nos ajuda muito, né? Porque a gente coloca lá o livro do Evangelho, capítulo, versículo, e mostra qual livro da codificação espírita, qual livro da, das obras de Chico, ou de outras obras que vão falar sobre esse versículo, né? Isso é muito útil para a gente, sabe? Então, gente, basicamente é isso. Óbvio que foi um pequeno resumo de como ocorrem os nossos estudos. Fiquem à vontade dos companheiros também que já participam conosco, caso não tenham percebido que falta alguma coisa para falar, mas na prática também vocês vão vendo como é que vai funcionando. É bem à vontade, é bem um esquema de conversa. No NEP, diferente de outros estudos, a gente não tem monitores, né? Nós temos coordenadores, a nossa querida Ruth e eu, ela é coordenadora e o coordenador adjunto, e a gente faz um trabalho bem colaborativo mesmo, né? Inclusive na construção dos temas. Vocês vão perceber essa diferença, mas não fiquem receosos quanto a isso, né? Porque, né, não precisa se preocupar com isso agora. Às vezes muita gente tem medo, ah, meu Deus, mas eu vou apresentar alguma coisa? Não, a gente vai conversar sobre o Evangelho e no momento que vocês se sentirem à vontade para pesquisar, trazer alguma coisa para compartilhar conosco, a gente está sempre aberto. Ok, minhas queridas. A gente geralmente indica, né, que, óbvio, que nem todo mundo, até pela questão da conexão, consegue manter a câmera aberta ou o áudio aberto, ou falar conosco. A gente tem um chat aqui, você já conhece o Google Meet, a maioria, né? Nesse período agora da pandemia, a gente ficou craque nesse negócio de videoconferência. O pessoal do NEP também já está há muitos anos fazendo isso, então a gente já conhece a dinâmica, mas, enfim, sintam-se à vontade para aparecer ou não. Óbvio que quando todos aparecem, é mais gostoso a gente ficar se olhando, né? Mas fiquem bastante à vontade para interagir com a gente pelo chat, ou pelo áudio, ou pelo áudio e vídeo. É isso, Ruth. Mais alguma coisa, querido, você queria complementar em relação a isso? Não, só contextualizar um pouco, né, que a gente vai entrar agora no estudo. Se as meninas não quiserem fazer alguma pergunta agora, a gente pode dar alguns minutos para as meninas perguntarem alguma coisa, mas se elas não quiserem perguntar, quiserem ficar só observando, só contextualizar como foi feito o estudo e que a gente agora vai para a cereja do bolo. A gente hoje vai para a questão, vai analisar a questão moral da passagem. Aí eu passo agora para as meninas, se alguma delas quiserem perguntar alguma coisa agora. Pode falar, Olivia. Muito bem. Vocês podem se apresentar, né? Se não quiserem perguntar nada, só se apresentar. Na apresentação pode perguntar alguma coisa. Agora que eu vi que o Olivia está com a mãozinha. Pode falar, Olivia. Não, eu quero só falar para o pessoal que está chegando hoje, que eu sou novato aqui. Acho que eu entrei, não sei, acho que foi em novembro, né, Ruth? Não lembro. Eu entrei, mas o que é que tem de bom aqui no NEP? Até para a gente que vai fazer os evangelhos, trabalha fazendo os evangelhos, tanto em casa ou com os amigos, ele começa a nos dar uma outra visão interpretativa daquilo que a gente tem que entender. O Ismael colocou muito bem a questão da gente assim. E eu tenho ouvido muitas palestras, né? O pessoal fala, a gente tem a mania, infelizmente, né? De fazer apenas uma leitura literária. Que dali você não tem mais. Mas isso a gente fica muito superficial.
E a doutrina espírita, ela não, a gente pode achar bonitinha, etc., mas a gente tem que, além disso, né, a gente tem que procurar interpretar. Ele até colocou aqui essa passagem, eu ia até copiar a passagem da Alceu, que eu nunca decoro, que o Haroldo fala muito, né, dessa questão da gente viver, sentir, ler, interpretar, vivenciar, né? E tem outra coisa que ela colocou aí, você colocou anteriormente, que eu não consigo decorar essa sequência. Eu sei que a gente tem que ler e interpretar. Então, o evangelho não adianta só ler por ler. A gente tem que realmente. É como o menino Arthur Valadares, que é muito bom, e ele faz parte do NEP, né? Ele faz parte do NEP, ele diz o seguinte: a gente tem que preencher os nossos vazios. E ele diz para a gente, eu não entendi, agora eu estou começando a entender, que a gente tem que entrar na história para poder compreender melhor, sentir como é que era tudo. O Haroldo fala a mesma coisa, só com outras palavras. Então a gente tem que sentir o Cristo, todo o magnetismo do Cristo dentro do Evangelho. Enquanto a gente não sentir isso, a gente não vai conseguir realmente interpretar o Evangelho verdadeiramente, né? E a doutrina espírita é a grande chave, gente, para a gente fazer isso. Eu sinto muito, às vezes o pessoal olha assim para mim, mas a maior chave de interpretação do Reino do Senhor e do Cristo se chama Espiritismo. Não conheço outra chave. Se alguém souber, mas eu não conheço. É isso mesmo, Olivia, muito bom. Obrigada, Esse Olívio. clima mesmo. Ô, Ruth, então a gente poderia, a minha sugestão é que a gente fizesse uma apresentação aqui de todos, né? Inclusive, já que temos tantas pessoas novas, a gente pode ir aqui seguindo a ordem alfabética, eu vou dizendo, e aí a pessoa se apresenta e fala qual centro faz parte, uma coisa bem breve, né, para que a gente se conheça. Começando pelo nosso amigo Antônio Carlos. Pode ser, Antônio? Pode sim. Eu me chamo Antônio Carlos e hoje eu sou voluntário do NEP e do atendimento fraterno do Cefa. E faço alguns trabalhos em alguns centros espíritas de apresentação de temas doutrinários. Caiala Mariana, minha querida, seja bem-vinda. Fale para a gente Olá, de onde você é. tudo bem, gente? Bom, meu nome é Kayala. Eu estava frequentando a Fundação Velha, mas faz um tempinho que eu tô meio afastada. E aí, esse ano eu tô querendo voltar, tô querendo começar a estudar, me aprofundar mais no Espiritismo. Apesar de frequentar o Espiritismo desde pequenininha mesmo, agora eu tô querendo estudar, sabe? Me aprofundar nisso. Aí, vi a oportunidade de começar no NEP. E é isso. Que coisa boa. Dayana, seja bem-vinda. Fale para a gente de você. Oi, boa noite, Boa gente. noite. Eu surgi do nada, literalmente. Eu não, não vim de lugar nenhum, não, nem sei como falar. Na verdade, durante muito tempo da minha vida eu fui evangélica, já faz um tempo. Eu não frequento a religião e também já faz um tempo que eu tô lendo alguns livros não, o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, tem sido uma coisa que tem me deixado muito em paz. Consigo perceber muito menos peso do que a outra religião que eu participava. Isso me deixa muito bem, muito bem. Aí eu sigo o Instagram e vi lá a publicação falando sobre o grupo de estudos e eu quis estar aqui. E é isso, gente. É isso. Basicamente estar num lugar que me mostra que Deus é qualquer outra coisa além de um grande punidor. E é isso, tô feliz de estar aqui. Que bom, Que bom. bem-vinda. Débora.
Olá, prazer. Meu nome é Débora e eu sou espírita de berço. Minha família frequenta a Associação Espírita Vidal da Penha, que fica aqui no Demócrito Rocha, em Fortaleza. E, enfim, eu participei da evangelização infantil, agora faço parte da mocidade. E eu sempre tive uma grande dificuldade de conseguir interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo. E de um tempo para cá, acho que ano passado mesmo, eu tive a oportunidade de participar de um estudo juntando jovens de várias partes do Brasil, o Grupo das Pontes, e a gente estava estudando as personalidades e os apóstolos, e agora a gente já estudou várias outras personalidades, e também na minha mocidade, né, que é a mocidade do Vidal, a gente começou a estudar o livro Boa Nova, a gente conseguiu iniciar e finalizar ano passado, e eu gostei bastante, consegui, com certeza, mais me conectar melhor com o Evangelho, com as passagens, entender melhor todo esse contexto, e, e quando eu vi o cartaz do NEP, nossa, essa é a minha oportunidade de entrar em estudo e aprofundar mais. Que bom, Débora. Israel, se apresente para a gente. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Israel, sou aqui de Foz do Iguaçu, na fronteira aqui com o Paraguai, né, cidade a terra das cataratas. Eu participo aqui em Foz do Centro Espírita CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Já desde, acho que 97, mais ou menos, eu participo. Eu também venho da Igreja Católica, né? E encontrei, através da internet, nossos amigos da Paraíba, do NEP ali, e hoje eu faço parte dessa família do NEP. E sempre ressaltando que, apesar da sigla do nosso grupo, que é Núcleo de Estudo e Pesquisa, a gente pensar, vamos dizer assim, imaginar que aqui não tem nenhum catedrático em Evangelho, né? E que, segundo o Emmanuel, que é um mentor espiritual do Chico Xavier, para quem não conhece, a nossa amiga Dayana, ele fala que ele faz estudos do Evangelho no plano espiritual, né? E segundo ele e alguns amigos que participam desses estudos, muitas das vezes ele se sente um crocodilo diante de almas tão ilustres que participam desse estudo. Então, o que dirá nós, né? Então, com muita humildade, estamos aqui para dividir o nosso conhecimento e abraçar todo o conhecimento de vocês. É isso. Muito bem colocado, Israel. Larissa? Então, boa noite a todos. Meu nome é Larissa, sou de João Pessoa, na Paraíba, mas moro e trabalho no Ceará, em Fortaleza e em Crateús. Sou, assim como Débora, espírita desde o berço. Meus pais se conheceram na juventude. E fui evangelizada, né, na Federação Espírita Paraibana, fui trabalhadora da Federação Espírita Paraibana, ainda sou. E faço parte também do Centro Espírita Irmão Leite, onde eu sou evangelizadora de jovens, e do Centro Espírita Francisco de Assis, participando do NEP, né? Faço parte também do NEP da Federação Espírita Paraibana. E é isso, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Possamos aprender muito juntos. Muito bom. Lili. Bom, Liane, meu nome, prazer estar aqui, dividindo esse momento com vocês. Eu tinha voltado antes da pandemia, recentemente, para o Francisco de Assis, uma casa bastante acolhedora, né? E tenho aproveitado, tentando, junto ao trabalho, fazer cursos, cursos online. Eu estou fazendo o curso Livro dos Médios, da Federação Brasileira, Federação Espírita. Comecei agora o Evangelho Rede Vivo
e vi pelo Instagram, né, o NEP, que inclusive eu tinha visto um cartaz quando eu frequentava o Francisco de Assis. Aí achei que poderia ser uma grande oportunidade, porque você tem razão, Ismael, assim, a gente conhece muito na superficialidade, a gente não tem essa chance de discutir, de aprofundar. Então, eu tenho aproveitado a pandemia para estudar bastante. E tem sido muito bom, muito proveitoso. Eu acho que tudo na vida sempre tem um lado bom, né? Porque você divide o trabalho, o home office que eu estou, e sempre sobra um tempinho, especialmente à noite, para a gente reciclar conhecimentos, aprender, e tem sido muito valioso para mim. Eu espero também aprender muito com vocês aqui. Obrigada. Obrigado, Lili. Luana, conta pra gente. Ela tá, olha, já colocou aqui. Tá sem microfone, mas aí eu vou ler aqui o que que ela colocou, tá? Mas enfim, a Dayana Flávia surgiu do nada e me trouxe com ela. Cresci em berço católico, mas foi o espiritismo que soube sanar as minhas dúvidas e ansiedades. Por isso estou aqui hoje e espero contribuir com esse e outros momentos. Que bom, Luana. Vocês vão perceber que aqui no NEP existe um espaço muito especial para o diálogo interreligioso, né? O diálogo entre as religiões. E costumeiramente, assim, muitas vezes a gente vai consultar obras de evangélicos, católicos, judeus, enfim, budistas, o que for. Não há nenhum preconceito nesse sentido. Inclusive, o próprio espiritismo já tem esse caráter, né? Um caráter de interreligiosidade. Então, que bom ver, né? Assim como eu também tive um contato muito forte com a igreja evangélica, sim, embora existam as discordâncias, né? As divergências, em alguns pontos, nós temos muito a dialogar, né? O principal, que esse ensino moral, ele é realmente algo que nos une bastante. Então, que bom que vocês estão aqui. Tem o Olívio. O Olívio já falou, mas diga aí, Pronto. Olívio. Eu frequento o Cefa, né? Já há mais de 20 anos, tá certo? E lá a gente faz algumas atividades, né? E a gente agora, nessa pandemia, está fazendo toda atividade online. Inclusive, a gente sempre faz os evangelhos online para as nossas agendas, né? Fazemos também, né, Ruth, o nosso evangelho das 22 horas, todos os dias, né? Eu, Ruth, a gente participa do evangelho do certo às 22 horas, né, pelo Zap, né, pelo WhatsApp. E assim vamos, né? Eu participo também lá da orientação fraterna, e vamos trabalhando, né? E encontrando novos caminhos nessa época de pandemia, né? Eu entendo que agora a gente está num caminho sem volta, porque muitas nossas atividades vão continuar online, né? Porque tem, por exemplo, no nosso caso, né, a gente tem conseguido bons frutos com o Evangelho. Aqui também, eu não sei se preferir voltar, um dia que voltar, acho que lá por julho ou mais, porque essa vacinação vai demorar um pouco, né? Porque ele está vendo aí, né? É isso. Opa, fechar. Muito bem. Eu acho que foram todos eu e a Ruth, né? Mas a gente já se apresentou, mas Ruth, pode falar. Eu me apresentei, mas acho que você fala aí um pouco Pronto, para as minhas. meu nome é Ruth, né, eu venho de berço católico, mas aos 19 anos, né, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Francisco de Assis. Esse ano vai fazer 30 anos, né? Muito bem acolhido. Cheguei na casa não pela dor, né, mas pela curiosidade de aprender, pelos livros que me foram. Inclusive, eu não sei se eu coloquei, já compartilhei com vocês, né? Os primeiros livros, né, eu fui apresentada à doutrina espírita pelos 5 romances, né, psicografados pelo Chico. Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevam. E não tinha como ler esses livros e não questionar o mundo, a vida, né? Então, eu fui
né? Estou aqui, trabalho na coordenação do atendimento espiritual, no Centro Espírita Francisco de Assis, faço parte da coordenação de mediunidade, faço parte do grupo, né, mediúnico, sou facilitadora, né, do atendimento espiritual, né, e amo esse estudo, né, porque Jesus, ele exerce em nós, né, todos nós, um magnetismo, algo que a gente, né, se algum tempo da nossa vida a gente para e diz assim, eu me entrego, né, a isto, e eu quero conhecê-lo mais, para viver. Então, sou muito suspeita para falar desse estudo, né? Então, vamos lá, estudar. Vamos lá, com certeza, Ruth. Estamos juntos. Eu também amo esse estudo e os companheiros também devem concordar. Eu queria também, como vocês já falaram, muitos aí, agradecer ao Cefa, realmente é uma casa muito acolhedora, demais. Seu Francisco, todos os companheiros lá da diretoria, os facilitadores, os monitores. E aí queria também deixar minha homenagem a nosso lembrete, nossas vibrações, pela companheira que desencarnou, né? Eu não a conheci, né? Mas nós vamos ao final fazer uma vibração também por ela, né? Que me recordem só o nome é Socorro, não é isso? Que era voluntária que é voluntária do Cefa, e nós possamos né, fazer essa vibração também por essa companheira, e pelo Cefa também, uma profunda gratidão por acolher o estudo, nos acolher, e possibilitar isso aqui hoje. Vou aproveitar e mostrar para vocês, compartilhando aqui a tela também com vocês, os temas que nos aguardam esse ano, para vocês terem uma ideia. E aí a gente já vai para o tema de hoje. Vamos lá, vamos ver se aparece para vocês aí. Apareceu? Sim. Pronto, então, esses são os temas. Na verdade, eu separei 14 temas, o que é muita coisa. Então, eu acredito que a gente não vai conseguir, talvez, contemplar todos esses 14 temas, mas estão eles aí, né, para o ano de 2021. As bodas de Caná, né, muito conhecido o texto, a gente vai concluir ali hoje. A expulsão dos vendilhões do templo, né, essa cena muito polêmica e muito mal interpretada, vai ser muito legal, vai ser o nosso próximo tema. Então, é aquela cena que Jesus entra no templo, expulsando os vendedores do templo. Muitos interpretam ali que Jesus foi agressivo. Vamos ver direitinho se foi isso mesmo. Vamos ver o que está no texto e o que é que foi criado. Muitas vezes, muita coisa que a gente tem noção do Evangelho foram criações posteriores. Até tem um caso muito célebre, que é a questão dos 3 reis magos, né? Na verdade, no Evangelho não diz que eles são 3 e nem que eles são reis. Existe a visita dos magos, uma caravana de magos. Mas essa questão dos 3, os 3 são os presentes, né? Tem a mirra, o incenso e o ouro. Mas no nascimento do Cristo, né, que chegam os magos, não se fala em nenhum momento que são reis, essas coisas assim que a gente vai vendo, o que está no texto do Evangelho e o que é uma coisa de criação posterior, seja de tradição, da própria igreja, bem posterior, ou interpretação equivocada. Então isso a gente vai ver muito a partir desse próximo tema já. A conversa, aliás, o terceiro é a estada em Jerusalém, a conversa de Nicodemos com Jesus. Olha, isso aqui também a gente vai se deliciar, viu? Porque é aqui que Jesus fala sobre reencarnação, é preciso nascer da água e do Espírito, nascer de novo, para alcançar o reino de Deus. Tem uma passagem sobre Jesus e João Batista,
aquele que vem do alto, a conversa com a mulher samaritana, e aí vai seguindo, né, a cura do servo do centurião, outras curas, a gente vai entrar mais no final do ano, numa série de curas, a cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, a jornada pela Galileia e a cura de um leproso. Vamos ver até onde a gente chega. Como eu falei para vocês, a gente vai seguindo essa sequência de temas, mas às vezes tem um tema que precisa de 4 sextas-feiras, ou outro que precisa de 3, outro que precisa de 5 sextas-feiras. Vocês vão ver que o estudo ele é muito cadenciado nesse sentido. Ok? Então vamos aproveitar nesse mesmo documento aqui e ir para um textinho que vai nos servir. Olha, pelo tempo que nos sobra, acho que não vai dar para a gente ver o texto de Amélia Rodrigues, porque é um texto muito longo. Existem 2 textos que falam das bodas de Caná, é o tema, né, da transformação da água no vinho, e é um tema que a gente já estudou ano passado e pretende concluir hoje, mas se a gente não concluir, a gente continua semana que vem, que está parecendo que é o que vai ser. Mas esse tema a gente viu na parte do contexto, né, explicando um pouco sobre como ocorrem as festas de casamento na época do Cristo, entre os judeus, como é que ela ocorre, é um casamento em vários dias, né? Até o texto da Amélia aqui, acho até interessante a gente ver pelo menos o início, que ele serve como um grande resumo nesse sentido, para a gente recordar alguns pontos que até o pessoal já vem estudando. Eu vou compartilhar a leitura para não ficar só com a fala. Pode começar. Larissa, você pode começar a leitura? Posso, mas assim, é para ler o texto na íntegra ou é melhor a gente fazendo os destaques? A gente vai parando e comentando, né, para não ficar uma leitura muito longa, né? Certo. Quando você perceber que tem vocês vão ver que tem alguns destaques aqui, até que eu coloquei, e alguns pontos, alguns detalhes também que eu coloquei. Aí a gente pode ir parando, Larissa, para não ficar uma leitura longa, certo? Isso, E a gente não pode... vai dar tempo de ler. Acho que não vai dar tempo de ler o texto inteiro, mas principalmente esse início é um bom resumo da passagem. Então, certo? Vamos lá. Amélia Rodrigues, o livro Quando Voltar à Primavera, capítulo 2, As Núpcias em Caná. Os arqueólogos divergem quanto ao local em que teria ocorrido o sucesso. Aliás, isto não é importante. O incontestável é o fato em si mesmo, que passou à história do Evangelho, demorando-se como marco inconfundível dos novos tempos. Narra o João, em linguagem clara e precisa, sem retoques, nem confusas imagens de retórica. A ocorrência é comovedora, das mais belas. A única em toda a Boa Nova em que se dá em clima de alegria, na qual Jesus participa dos júbilos gerais, permite-se viver as alegrias transitórias do mundo. Possui um sentido profundo, guarda uma mensagem oculta, delicada e transcendente. E aqui eu vou fazer uma pausa. Eu também destaquei essa questão do clima de alegria, porque a maioria dos milagres de Jesus é em meio à doença de alguém, é em meio a uma pessoa que está obsidiada, e aí é um milagre em meio a uma festa de casamento, né, em meio à alegria. Antônio Carlos levantou a mão. Pode falar, Antônio Carlos. Eu queria só fazer uma sugestão. Pois não. Vocês acham? Para as nossas colegas que chegaram, a gente lê o texto do Evangelho antes para elas saberem a que essa mensagem se refere. Ótimo, Antônio. Boa. Bem lembrado, terminei me esquecendo desse ponto.
Vamos então colocar aqui na tela, né, o texto das bodas de Caná. Esse arquivo tem, é a primeira Pronto, vou coisa. subir. Que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Você pode ler, Larissa, mesmo? Já que você está na leitura? Posso. As bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era. Mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Novo Testamento, tradução de Haroldo. Então, a gente está numa passagem que só está no Evangelho de João e que trata do primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho. Só com licença, só para nossos colegas entenderem, esse é o trecho que está sendo estudado, certo, gente? E esses números aí correspondem ao capítulo e ao versículo do Novo Testamento. Então, esse é o texto que está estudado. Tudo que está sendo falado a partir de agora é em cima desse estudo. Só isso. Perfeito, perfeito. E só recordando outros pontos que talvez possam ter ficado em alguma dúvida, metretas, que tem no texto, é uma medida, né? Uma medida que corresponde, se eu não me engano, tem até no texto da Amélia, né? Isso, Antônio? 39 litros, né? Não, 40 litros de líquido. 40 litros. Algumas traduções têm metreta e algumas têm almude, certo? Que corresponde a 40 litros, aproximadamente. Isso, então era muita coisa, ó. 2 ou 3 metretas, né? Então pegue 40 litros, multiplique por 2 ou 3, né? E cada uma das talhas tem isso, né? De 600 a 750 litros de vinho. Muita coisa. A gente viu, né, Antônio, pessoal, como que eram festas grandes, que duravam dias, havia muitos convidados, comovia toda a comunidade, né, da cidade, entre judeus. Existe até hoje, né, na verdade, entre os judeus, uma noção profunda de comunidade e um respeito e uma importância grande a essas festas, né, de casamento, e existe toda uma ritualística envolvida, né? Com o tempo foram criando-se até outras. Hoje você vai ver o casamento judeu, não é exatamente igual ao casamento da época, mas é importante que se diga isso. Por isso que se tinha uma quantidade tão grande, né, de bebida, de vinho, e aí você vê como, imaginem, a quantidade, né, de vinho ali que realmente não poderia surgir do nada, né?
Então, até se fala que esse é o primeiro milagre, né, do Cristo, embora a gente sabe que dentro da concepção do Espiritismo não existe milagres nesse sentido de fatos fantasiosos e que não tem uma explicação. Nesse caso aqui, poderia ter uma explicação, até na própria doutrina espírita se fala da manipulação dos fluidos, né, e como existe a possibilidade de se fazer uma manipulação na matéria, através até do próprio magnetismo, mas a gente nem entrou muito nesse ponto, porque é uma passagem também que é cheia de simbolismos e lições mais profundas só do que essa da transformação material da água para o vinho, né? Vamos ver se tem algum outro ponto aqui que por acaso tenha ficado de alguma dúvida. Podem ficar à vontade para perguntar. O fato aconteceu em Caná, né? E essa é a nossa passagem. Então vamos É voltar importante agora. relatar também sobre a questão do casamento, né? Nas escrituras bíblicas tem-se essa concepção do casamento, né? Do casamento como um símbolo de união. Então, muitas vezes se usa o casamento como um símbolo de união entre Deus e o povo, né? E as pessoas. Então, a gente tem que enxergar esse milagre também nessa mensagem que está passando para a gente, né? Do início do ministério de Jesus, começando aí, onde Jesus ele está iniciando esse processo de união, né? Entre a sua mensagem e o povo, né? A qual ele está iniciando, né, o seu ministério. Então, um convite a essa comunhão, a esse casamento, a essa união com o divino. E corroborando isso que a Larissa falou, essa colocação que a Larissa fez, ela está apoiada no Velho Testamento, né? Nós encontramos isso nos profetas Jeremias, Isaías, Oséias, Esdras, né? Que falam exatamente desse conceito do casamento como se fosse a união do povo de Israel, a aliança do povo de Israel com Deus. E a partir daí, toda a história se desenvolve para frente dentro dessa simbologia. Câmbio. Lembrando também, Ismael, que, na verdade, até para quem está chegando agora, né, que essa primeira parte do estudo, onde a gente se aprofunda nos elementos em si, dentro da pesquisa, a gente já fez o ano passado, né? Então a gente está relembrando aqui nessa passagem, até para elas se situarem, que nos próximos roteiros ali elas vão conseguir se localizar como é que é esse segmento, vamos dizer assim, destacando todos esses elementos. A gente viu todos detalhadamente, vamos dizer assim, dentro daquele consenso nosso, daqueles elementos principais para entender essa perícope, assim como Larissa ali explicou, que talvez alguma coisa elas não possam estar entendendo, né? E também em relação até da nova tradução ali, que está ali sim, o Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias, que a gente usa também outra tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, né? Dentre outras várias que tem também, que serve também dentro dessa pesquisa e busca se destaca algum elemento que seja importante para entender aquele elemento que a gente quer destacar dentro do texto, né? Talvez hoje, às vezes, fique um pouquinho assim, sem entender ou perdida, mas a gente já estava fazendo esses comentários espirituais, que seria esse segundo passo, linkando, vamos assim, com as obras espíritas e com as explicações espirituais em si, né? É isso, Câmbio. Muito bem colocado. Uma coisa que o Olívio havia colocado, eu vou aproveitar o que o Olívio disse, o que o Israel disse agora, quando o Olívio comentou sobre como fica mais rico comentar o Evangelho segundo o Espiritismo a partir da frequência dos estudos do NEP, né? E realmente fica, porque
quando vai se aprofundar nesses textos, nós não podemos ler o texto do Novo Testamento com o significado ou com a semântica que se tem hoje. Por isso que é importante conhecer os costumes da época e o que o texto queria dizer na época. Então, nós temos que fazer um mergulho na cultura do povo. Por isso que isso envolve a pesquisa, para se entender realmente o sentido, a simbologia e o significado que tinha para aquele povo, para poder transmutar depois para a parte espiritual. Câmbio. Muito bom, pessoal. Só complementando, reafirmando o que vocês disseram, a gente realmente usa a tradução do Haroldo, mas comparando sempre, né, com outras traduções. Até era algo que o Kardec fazia também e fomentava. Ele, quando estudava o Evangelho, ele via várias traduções, né? Tinha algumas traduções em francês na época dele, então é importante, né? Porque toda tradução ela tem suas limitações, né? E é importante a gente fazer esse estudo comparativo, né? Então tem a tradução do Haroldo, para quem, né, quiser ter uma noção até para acompanhar, né? O Israel falou também da Bíblia de Jerusalém, tem outras traduções, né, que são bem conhecidas, a do João Ferreira de Almeida, a Bíblia do Peregrino também é uma Bíblia interessante, principalmente porque tem muitos comentários já nela, né, muitas notas de rodapé, e outras variadas traduções, o que não falta é tradução do Evangelho e da Bíblia para a gente comparar. Mas isso é importantíssimo. É o nosso grande objeto de estudo, né? Nossa grande ferramenta. Então a gente precisa ter um cuidado nesse sentido. Vamos então, a Larissa sugeriu que a gente fosse lendo, destacando alguns trechos, porque o texto realmente é longo. Vamos voltar aqui para ele. Mas, pessoal, podem ficar à vontade para comentar. Estou gostando muito de vocês falando sobre esses pontos, recordando. Como o Israel falou, a gente já fez essa parte inicial, que vocês vão ver de maneira mais completa a partir do próximo tema, né? A gente pega o texto. O Israel falou uma palavrinha chamada perícope. Perícope, no meio do estudo bíblico, é qualquer trecho do evangelho que tenha mais ou menos um início e um fim, né? Uma história ali mais ou menos completa dentro da Bíblia, né? Mas isso varia muito porque o texto original mesmo, do Novo Testamento que está em grego, ele não tem essas divisões, né? Então, cada tradutor coloca essa divisão de perícope, de trechos, de acordo com a sua conveniência. Isso é importante a gente saber, né? Que no texto original não se tem sequer pontuação do jeito que a gente vê hoje, né? E essas divisões em capítulos. Isso tudo foram esforços para que a gente pudesse acompanhar melhor o texto. Então, Larissa, pode continuar e fiquem à vontade para interromper quando quiserem, tá, gente? Estou gostando muito. Você quer que eu compartilhe a minha tela? Porque tem as minhas anotações, os meus destaques. Então, vou compartilhar. Descompartilhe o teu. Pronto. Então, vamos lá apresentar agora. Pronto, está apresentando. Eu vou mostrar alguns destaques e vocês podem ir comentando, né? Então, a Amélia Rodrigues, ela tem uma visão muito poética, ela traz uma perspectiva, né? Ressaltando, né, a beleza do ensinamento. E ela diz assim: há pouco ele, Jesus, estivera em Betabara, no Jordão, e deixara se batizar. Então, aqui ela está recapitulando tudo que a gente já viu nos estudos anteriores. Seguira logo depois ao grande testemunho das tentações,
já havia convocado os primeiros companheiros, ele tinha feito, né, os primeiros convites aos alguns discípulos, e os fatores propiciatórios do ministério se reuniam. Então, achei interessante aqui, porque ela faz um resgate do que a gente estudou. Ela situa bem, né? Até a gente recorda dos temas que já foram estudados. A gente percebe que a gente está bem no início mesmo. A gente vê o nascimento do Cristo e tudo que envolveu o nascimento, o que veio antes, e os momentos que foram precursores ao nascimento, e depois o João Batista, né? O batismo. E a gente viu as primeiras convocações para serem discípulos, né? Depois disso, aí chegamos, em linhas bem gerais, nessa passagem das bodas. Isso. E olha só o que a Amélia diz, que Maria já se encontrava em Caná. Então, está acontecendo a festa de casamento. É uma festa de casamento que dura, né, em torno de 7 dias. Então, Maria já estava nessa festa de casamento. E Jesus e os discípulos chegam depois. E ela abraçou, né, Jesus ao chegar com inaudita ternura. Então, eles estavam separados, né, faziam já algum tempo. A Amélia diz, aqueles 2 primeiros meses de separação era o prenúncio da temporária e dorida distância terrena que se interporia depois entre os dois. Então, é como se Jesus estivesse vivenciando todos esses episódios, né, e do convite dos discípulos, enfim, e nesse momento, nessa festa, está reencontrando a sua mãe, dá aquele abraço, né, de saudades, de retorno, e é um prenúncio do que vai acontecer nos próximos anos de ministério, em que Jesus vai estar envolvido em muitas viagens, né, em muitas jornadas, anunciando e vivendo, né, a boa nova. Lembrando, né, Larissa, que esses 2 meses e pouco foi logo após Jesus ter deixado o lar e ter cumprido a tarefa dele como primogênito judeu, né? Que foi sustentar os irmãos, cuidar da carpintaria, negociar, fabricar, vender, ter uma vida normal, né? Quando ele cumpriu a tarefa dele de acordo com os ritos judeus, aí ele se afastou do lar para dar início à mensagem dele e saiu do lar. E depois que ele saiu, foi o primeiro encontro com a mãe dele e os irmãos, se deu exatamente nas bodas de Caná. Câmbio. Perfeito. Muito bem colocado, Antônio. Nossa, é lindo o texto. Eu recomendo que vocês leiam. Já passei para a Ruth. E daí, a partir desse momento, a Amélia começa a narrar o episódio que a gente acabou de ler. Quer falar, Ismael? Não, eu só me recordava, assim, só para também complementar o Antônio, que talvez algumas pessoas se perguntem, houve aquele resumo que ela fez, né, das passagens que a gente comentou, e o Antônio falou dessa questão da carpintaria, e muito se tem em dúvida sobre o que ocorreu na infância e na juventude do Cristo, né, porque tem pouca coisa relatada no Evangelho. Então, isso é interessante a gente saber também. Por isso o pulo temporal, né? Do nascimento, tem alguns episódios ali na infância ainda, do Cristo sendo encontrado lá no templo por Maria, né? Depois de um tempo que ela ficou procurando ele, os pais. Mas fora esse episódio, pouco se relatou da infância e da juventude até esse momento aqui do Cristo. Então, essa preparação, vamos dizer assim, não preparação no sentido do ser crístico, né, dele, mas a preparação da humanidade também, e daqueles que viriam a ser seus discípulos e do ambiente ali, para que Jesus pudesse falar o seu evangelho no momento
certo, na hora certa, né? E foi muito curto, né, a passagem nesse sentido dele nos falando a sua boa nova, apenas mais ou menos 3 anos. E aí a gente está começando agora a ver o Cristo falar da sua mensagem. Fala, Larissa. Bom, então, Amélia Rodrigues narra que Maria é diligente e amiga da família, então era uma pessoa próxima da família, né, dos noivos, estava acompanhando a festa, estava se sentindo feliz, né, com todos. Só que Maria percebeu que o vinho não poderia atender à insaciedade de todos e recorreu aflita ao filho. Ela sabia da sua procedência, do seu poder, e resolveu interceder junto a ele pela família. E aqui, ó, esse comentário, né? De certa forma, será ela, desde ali, a perene intercessora perante o Filho, em favor das criaturas humanas de todos os tempos. Far-se-á sublime mediadora, a partir de então, entre Jesus e os homens. Então, achei tão bonito essa visão de Maria como a intercessora, como aquela que está junto, né, da humanidade, procurando ouvir, procurando sentir os seus anseios, as suas necessidades. Tudo bem, Olívia? Muito. Boa noite. Abraço, Olívia. E tem uma outra atividade agora, né? Isso que você falou, Larissa, fica muito, assim, presente na frase que Maria fala para os funcionários lá, para o mestre de cerimônia, para o pessoal que estava organizando a festa, fazei tudo o que ele vos disser, né? Eu acho que deve ser isso, mais ou menos, né? Fazei tudo o que ele vos disser, algo nesse tipo. Então, essa mensagem não é só para aqueles que estavam lá no momento, é para toda a humanidade. É como se ela estivesse falando para nós, fazei o que ele vos disser, exatamente isso. Então, daí é que a Amélia talvez tirou essa lição de Maria também como essa grande incentivadora e grande mãe nesse sentido da humanidade, colocando o seu filho como um exemplo, né, para todos nós. Isso. Então, já estamos quase terminando, né? E daí ela fala, né, que faltará vinho. E olha como ela descreve, né? Amélia Rodrigues narra a cena fitoa, né? Jesus fitoa, amoroso, e redarguiu-lhe com a ternura habitual de filho devotado. Mulher, do que eu tenho com isto? Minha hora ainda não é chegada. E daí Amélia Rodrigues vai explicar essa expressão mulher, que hoje, modernamente, pode soar um tanto rude, mas em Israel era um verbete de carinho e respeito na intimidade familiar, desde os antigos. Na cruz, novamente, ele repetirá a palavra num tom de inesquecível angústia, mas também de devoção. Então, Amélia Rodrigues vem demonstrar aqui, né, a importância da gente conhecer as expressões, conhecer, né, as palavras, porque no nosso contexto pode ter outros significados, né? E a gente remontando as origens da palavra, é uma palavra que expressa respeito, carinho. Então, podemos ficar por aqui, Larissa. Esse ponto até, inclusive, a gente viu alguns comentaristas falando da palavra grega, né? Só lembrando para vocês, o Evangelho, o Novo Testamento, apesar de ser uma cultura judaica, onde se falava o hebraico, ele foi escrito em grego, né? O Novo Testamento. O Antigo Testamento está em hebraico. Então, no Novo Testamento, o grego lá tem essa palavra que realmente não tem esse contexto negativo que poderia soar atualmente. Era uma palavra que denotava um respeito, uma admiração naquele momento. Você vê que toda tradução, como eu falei, tem limitações, né?
não existe uma palavra em português que pudesse retratar esse contexto de respeito e de admiração. Então foi colocado lá mulher, né? Mas alguém quer comentar algo sobre isso? A gente fecha com esse ponto hoje e continua semana que vem. Só agradecer. Só para lembrar o trecho inicial que você apresentou de Alcione, né? Para quem tiver curiosidade, ela está na obra Renúncia, na segunda parte, no capítulo 3, intitulado Testemunhos de Fé, onde Alcione ela é convidada para fazer parte das reuniões de interpretação de evangelho lá com o seu Jacques e a família dos Davenport. E ela pergunta para ele, como é que vocês leem o evangelho aqui? E ele diz, não, nós lemos de 5 a 10 versículos e estudamos. Aí ela diz, lá na Espanha nós estudamos um de cada vez e passamos, às vezes, várias reuniões de um versículo só. Né? Ela coloca. E aí ela entra com aquela frase, chegamos à conclusão, aí entra naquela frase que é tomada como base que você apresentou. Certo? Só para localizar aí a pesquisa, tá? Câmbio. Muito bom, Antônio. Alcione aprendeu esse método com o padre Damiano, que era a reencarnação de Emmanuel. Exatamente. Então, Emmanuel tem muita bagagem, e é por isso que é o espírito que mais divulgou o evangelho nesse método e o espírito em que nós mais nos baseamos, né? Câmbio. É, um grande referência, o Emmanuel, foi o Manuel da Nóbrega, foi o padre Damiano, foi o Públio Lentulus. Como eu costumo dizer, meus amigos, nosso professor de evangelho. Então, você ia falar alguma coisa, Ruth? Não, só Antes do encerramento? agradecer. Hoje eu fiquei mais na escuta, né? Vou degustar essas mensagens com bem carinho, né, para o nosso próximo estudo. É o que a E gente ele indica para todo encerra, mundo. ele encerra com um momento, né, que se reverencia, que se lembra, né, de Maria. E a gente teve um momento semelhante a esse, eu acho que no final de um dos estudos, onde a gente leu uma mensagem que eu acho que do Caminho, Verdade e Vida, né, sobre Maria, né, muito tocante, assim. Eu me lembro com muita emoção, ficou essa coisa da emoção, né, no final do estudo, que foi maravilhoso. Exatamente, vamos até resgatar essa mensagem para colocar também junto. E colocar, a gente vai disponibilizar para todos. Então, como a Ruth falou, que a gente possa, durante essa semana, degustar essas mensagens, se vocês quiserem trazer outras que vocês acharem, que tenham a ver com o tema, não necessariamente precisam estar comentando, mas que tenham a ver, que possam contribuir para o nosso papo aqui. E a gente vai continuar, então, né, Ruth? Aí, meninas, vocês no meu WhatsApp dão aí o ok, quem vai querer continuar o estudo, para eu adicionar vocês no nosso grupo, né, do NEP, que aí vai ter todos os conteúdos, a gente vai colocar aquele cronograma dos estudos, vai colocar para vocês esse estudo que Larissa colocou com as mensagens, tá certo? Viu, meninas? É só dar o okzinho, que aí eu já adiciono vocês no grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro momento. Aí eu digo que nem fala o poeta, prepare o seu coração, viu? Para as coisas que virão. Exatamente, hoje foi só um gostinho, então a gente continua com esse tema. Acho que há muitas lições ainda para a gente conversar, recordar. E é isso, vamos para nossa
prece final, já chegando no nosso horário. Semana que vem, mesmo horário, mesma plataforma. Eu vou pedir, então, alguma das nossas companheiras que chegou hoje deseja fazer a prece final? Aquela pergunta, né? Você quer fazer, Israel? Não, é lembrar também o que você tinha falado no começo lá de fazer a mentalização daquela senhora. Tá? Sim, bem lembrado. A nossa amiga Socorro, do Cefa. Eu vou pedir, então, para alguém, pode ser? A Liane, né? Lili, você tem um nome muito bonito, que é de uma grande amiga nossa também, que chama Lili. No caso, ela é Eliana. Você é a Liane, Liane, é isso? isso. Ou eu tô errando? Liane, é. Isso mesmo, né? Liane, você pode fazer a nossa prece final? Tá bom. Então vamos fechar nossos olhos, relaxar um pouco e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade desse aprendizado, dessa união, em que a cada momento a gente descobre em cada termo, em cada passagem, em cada fala, em cada pensamento, grandes ensinamentos. Que esse grupo possa continuar sendo iluminado pelo Mestre Jesus e por Maria de Nazaré. Boa noite a todos e sigamos com a luz divina sempre em nossas vidas. Que assim seja. Assim Assim seja. seja. Gente, boa semana para todos, hein, gente? Para todos Boa nós. noite. E bom início de Uma- trabalho aí nosso para esse ano, hein? Foi Maravilhoso. certeza. Coisas lindas nos aguardam. Um abraço, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. bem. Boa noite. Tchau. Pode encerrar a gravação, Larissa, não esqueça. Tô testada já.